O casqueamento que você acabou de acompanhar na matéria é um dos cuidados que criadores e donos de cavalos devem ter com seus animais. Agora, quando o cavalo é um animal de competição, eles precisam de uma atenção especial de seus tratadores. E o custo para manter esses atletas em boa forma para o hipismo, por exemplo, pode ser bem alto. E é o que você confere na matéria a seguir. Cuidar de cavalos é uma atividade que requer muita responsabilidade. Exige cuidados especiais, além de um alto investimento, por se tratar de animais de grande porte. Os cavalos de competição são verdadeiros atletas e, por isso, precisam ser tratados como tal. Os principais cuidados, na verdade, são cuidados em equipe. É ter uma boa equipe para cuidar do cavalo, né? Então, nós temos um manejo do cavalo que é feito pelo tratador, que está com o cavalo no dia a dia e que vai suprir essas necessidades do cavalo, em relação à limpeza da baia, em relação aos cuidados com a pele do cavalo, e vai observar, né, qualquer diferença que ocorra em relação ao humor, ao comportamento, a algum tipo de inflamação, inchaço, né? Então é muito importante você ter uma equipe interdisciplinar, né, que vai trabalhar nesse objetivo de ter a performance. Então você tem um cavaleiro, um tratador, um veterinário, né, um bom técnico. Então essa é a equipe ideal para cuidar e para fazer com que a coisa ande, que a pessoa tenha resultado, tenha um bom desempenho nas provas. Você limpar a ranilha dele, tem que limpar a ranilha de todos os cavalos logo cedo, que é o principal. O mais importante é a ranilha, porque pode sair um animal da baia com um prego na ranilha e na hora que você sair com ele para a pista, ele penetra mais no casco do animal. A ração eu coloco 5h30 da manhã, sou eu que coloco a ração, coloco feno 11 horas, coloco 6 horas da tarde a ração e 6h30 eu coloco feno, todos os dias esse horário. Fica em torno de ração e todos os trabalhos nossos aqui ficam em torno de R$ 1.700. Por cavalo? Por cavalo. A gente viajamos todos os meses, a gente viaja para o Norte-Nordeste, viajamos para os campeonatos brasileiros, fora para o Sul. Então a gente tem mais ou menos uma noção, os cavalos que participam de brasileiros do Norte-Nordeste, entendeu? Os espaços para a prática de hipismo, sejam eles em clube ou aras, precisam ter todos os documentos e licenças em dia para que possa funcionar dentro da lei. Aqui nós estamos num clube, então aqui o nosso clube ele tem as licenças, a licença ambiental, as licenças de funcionamento. Né? Mas existem as hípicas particulares, existem os manejes, existem os aras. Então existe uma diversidade muito grande em relação a esse universo do cavalo. Além disso, são diversas as características dos locais para a prática desse esporte. Os centros ou clubes hípicos aqui no Brasil, eles têm características muito boas, muito positivas, por conta desse desenvolvimento do esporte no país como um todo. Então se pratica hoje o hipismo do Rio Grande do Sul até o extremo norte do Brasil. Então no Amazonas a gente também tem hípicas, né? Em Manaus, então tem em Belém do Pará, tem em Fortaleza, tem em todo o Brasil. O espaço, ele aqui no Nordeste, são em campos mais abertos, né? Mas no sul nós temos também os picadeiros fechados, as pistas cobertas, e o espaço ele varia muito. Só para você ter uma ideia, já teve campeonato mundial disputado em arena que era 35 metros por 50, ou seja, um espaço pequeno, né? Um espaço pequeno onde foi disputado em Kuala Lumpur, foi disputado uma Copa do Mundo em 2008, se não me engano, com um espaço bem reduzido. E uma pista de equitação ela vai variar bastante. E aí vai mexer com a habilidade do cavalo, do cavaleiro, dos armadores de percurso, que são as pessoas responsáveis por montar, né, e pensar nas dificuldades que vão ser colocadas numa competição. A raça de cavalos mais comum para a prática desse esporte é o HB, mais conhecida como brasileira de hipismo. Trabalhando há mais de 25 anos com cavalos, Zacarias sabe muito bem sobre as diferenças dos animais de competição e aqueles que não são criados para este fim. Os quarta-milha, eles não têm, o peso dele é acima da média para hipismo, né? Então os ingleses, até que tem bastante inglês que serve também, já dá para ir, mas o principal é o BH, porque o quarta-milha, manga larga, eles são muito pesados, aí não tem capacidade para salto, não. O uso de biotecnologias para a reprodução dos cavalos se tornou predominante
dominante no Brasil. A maior parte dos animais usados para salto, por exemplo, são frutos de inseminação artificial ou transferência de embrião. O cavalo é produzido num aras, né, que é o criador do cavalo, que vai trabalhar com inseminação, vai trazer um garanhão importado, que tem um nome bom. Então tudo começa a partir daí, do aras, que produz o cavalo, né? E aí aqui no Brasil a produção dos cavalos nacionais ela está excelente. Começou na década de 70 e hoje já tem uma excelência em relação a isso. A prática do hipismo é extremamente prazerosa para os amantes do cavalo. Helena tem apenas 9 anos e há 1 ano resolveu unir a sua paixão por esse animal com a prática do esporte. Cavalo, eu sempre nasci com ele, assim, eu sempre nasci amando o cavalo. Daí, meu sonho sempre foi montar cavalo e minha mãe quis fazer minha felicidade e me colocou aqui na escola de equitação. Ela também nos confidencia 3 dos grandes sonhos dela. Todos têm relação com os cavalos. Eu tenho 2 sonhos no hipismo. Primeiro, não, 3 na verdade. Primeiro, competições que eu amo de paixão quando tem. Segundo, ter um cavalo só pra mim. Porque teve um seriado que eu assisti chamado Zoe. Não sei se alguém conhece, mas que tem um cavalo todo preto, que é de uma raça chamada Friesian. Eu acho que é assim, pois eu sempre quis ser essa raça, eu acho muito bonita. E a 3 é: sempre quis galopar na praia. Esse foi meu sonho. Mesmo com pouco tempo de prática, a atleta entende os riscos, mas acima de tudo, ela sabe que precisa cuidar muito bem do animal. Só que eu lembro da minha 3ª aula, que foi quando o Sorriso me derrubou. Foi o primeiro trauma que eu tive com cavalos. Você já caiu do cavalo Já. na primeira aula? Na 3ª ou 2ª, eu acho. Eu tenho muito cuidado com eles porque eu sempre tive medo de uma coisa no hipismo: empinar. Cavalo empinar comigo, meu pesadelo. Não, dá uma boa ração, a baia fica super limpa, comprar a serragem, que é a cama do cavalo. Uma relação muito boa de cumplicidade. Ter uma relação dessa com o animal é muito bom porque tira ansiedade, depressão. É uma coisa que a gente sai da rotina, sai do meio lá da cidade e vem pra cá. Quando eu venho, eu passo a tarde inteira aqui e é muito bom. Desde 2016, a Evelyn pratica o hipismo. A vontade surgiu a partir do maior evento esportivo do mundo. Estava passando as Olimpíadas na TV e eu comecei a assistir. Sempre fui para a fazenda quando eu era pequena e também já fiz hipismo quando eu era criança e me despertou a vontade de novo e voltei. Conhecer bem o cavalo é um diferencial para os tratadores e atletas, além de ajudar na conquista de bons resultados. A estudante de mestrado em psicobiologia da UFRN, Ana Carolina, está desenvolvendo a sua dissertação sobre o comportamento desses animais. A minha pesquisa, ela visa entender um pouco melhor a personalidade dos cavalos, principalmente dentro do esporte. Então, quando a gente pesquisa a personalidade independente do animal, a gente busca principalmente duas formas. Ou nós fazemos testes, que a gente submete o animal a um desafio e vê como esse animal reage a isso. E a segunda mais comum seria o do questionário. E a minha pesquisa está buscando justamente ver o quanto a gente pode confiar nessas 2 ferramentas, uma em relação à outra. E animal de esporte, as pessoas têm muitos conceitos pré-definidos e com a minha pesquisa eu estou buscando ampliar esses horizontes das pessoas que trabalham com esse animal sem desvalorizar o conhecimento que elas já têm. Por isso que a gente traz as 2 ferramentas ao mesmo tempo, o questionário e o teste. Cada animal apresenta uma responsabilidade. Com o resultado da pesquisa, Ana Carolina espera ajudar a construir uma melhor relação entre cavalo e cavaleiro. No futuro, a gente espera que essa análise de personalidade, primeiro, ela seja mais precisa, porque o que existe no cenário, tanto brasileiro quanto lá fora, é uma dependência muito grande de pessoas experientes e a gente não consegue ter uma visão assim um pouco mais pura do que seria a personalidade daquele animal. E também refletir na pista, porque se a gente consegue avaliar todas as nuances daquele animal e todas as necessidades que elas trazem,
a gente consegue suprir aquilo e trazer para a pista um animal mais equilibrado, mais tranquilo, mais eficiente, de uma forma geral. E, por exemplo, a gente pode combinar o animal com o cavaleiro, em um futuro distante, quem sabe? Porque se eu pego um iniciante, uma pessoa que comete erro, ou uma pessoa que é muito experiente, elas vão ter necessidade de um animal diferente para estar lá na pista. E com a personalidade eu vou poder definir e distribuir esses animais de uma maneira mais precisa, mais correta e evitar acidentes. Entender o que o cavalo necessita é um dos pontos cruciais para uma boa qualidade do animal. Os cavalos, eles são condicionados, né, a partir do reforço negativo. O negativo não é uma coisa ruim. O negativo, na verdade, é quando a gente tira o estímulo. Então, quando a gente está ensinando o cavalo, né, eu acho que o mais importante em relação a manter, a trabalhar, a ver o cavalo de competição é exatamente ter essa sensibilidade em relação ao condicionamento do cavalo e como está sendo essa resposta do animal para a gente, né? Então, como os cavalos eles são condicionados, a gente tem que ter uma leitura desse condicionamento dele. E para quem quer começar no hipismo, a Helena tem algumas boas dicas. Ter cuidado com os cavalos e também, quando você for começar a conhecer o cavalo, pulso fechado para ele poder cheirar você. Porque se ele é igual cachorro. Cachorro cheira, se gostou, gostou. Se não gostou, não gostou.